Boa noite. Estamos ao vivo, pontualmente na hora errada. Semana passada eu falei isso, aí fui ver o horário, tava na hora certa, passei vergonha aqui. Aí hoje eu esperei de propósito atrasar um minuto para poder usar esse bordão, pontualmente na hora errada. Como eu disse outra vez, na internet não tem muito essa, né? Os companheiros jornalistas que trabalham em rádio, a galera sofre para fazer a quantidade de conteúdo, mais eventuais incidentes que sofrem para encaixar tudo isso naquele bloco de programação. Na internet não tem essa, você entra a hora que quiser, sai a hora que quiser e depois edita o conteúdo. Obviamente que você não vai marcar uma live para 7 horas da noite e começar às 6 ou às 8. Enfim. Hoje a convidada é a doutora Fernanda Campreger, do BNI Esfera. Depois eu vou perguntar para ela de que cidade que é. Eu estou na dúvida aqui se é de Tu, Salto ou Promissão. É melhor perguntar do que passar vergonha. Eu acho que é de Salto. Mas enfim, ela é advogada e vem falar conosco sobre LGPD, essas 4 letrinhas aqui que ela já está aqui, já pus ela para dentro. Daqui a pouco ela aparece aí conosco. Então, enquanto ela não chega, relembrando, toda terça-feira tem live de empreendedores para empreendedores, com conteúdo que interessa aos empreendedores. Oi, doutora, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Cris? Bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite. Eu Imagina, é uma honra. Eu que eu tenho uma, agradeço. tenho uma Deixa eu pegar. confissão para fazer, doutora. Eu sei o nome da sua equipe do BNI, não sei de que cidade ela é. Olha só. Meu Deus, ainda bem que o pessoal aí tá entrando, hein? É de É, salto, do Esfera de salto. eu falei ainda, não sei se é de tudo, e salto, eu vou esperar ela entrar para não passar vergonha, falar besteira e passar vergonha. É do Legal. Esfera. Não vou Eu, falar eu, que é a conheço, melhor equipe do BNI para a gente não gerar conflito logo assim no começo, né? eu posso falar. Entre as equipes que eu vi, sem dúvida é a melhor. Ai, que Então, ótimo. a galera aí. Aliás, doutora, tem chegado pessoas para você para visitar a reunião? Eu tenho mandado para todo mundo o seu contato ali. Todo mundo do Verdade, BNI. a gente tem tido uma adesão muito legal de convidados, viu, Cris? Obrigada aí pela indicação. As reuniões estão sendo bem produtivas. Eu sou um peregrino de BNI e quando eu visito outros grupos mais distantes, eu falo, ó, eu já estive em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Cara, vai ver o Esfera, velho. O Esfera é bem diferente de tudo. E aí eu Agora é passo seu gestão contato. nova. Começa a Então, quinta agora, a nova gestão. eu tomei esse cuidado de não te chamar de presidente, porque eu imaginei também que estava trocando de trio de liderança. Mas Trocou, trocou. aí mais para o finalzinho da live a gente fala de BNI. Então aqui assim a gente divide mais ou menos assim, não tem roteiro, né? Nós vamos conversando e nos últimos 10 minutos você vende o seu peixe aí. E um pouquinho antes de vender o seu peixe a gente fala de BNI. Ai, Abril, ai. abril temos uma sequência de BNI, tem você hoje e dia 12 tem o Reinaldo Luckmann, que é o diretor executivo da região de Marília. Estou Que bem feliz legal. de estar com ele aqui. Vou Doutora, prestigiá-lo. apresente-se para mim, Bom, audiência. Fale quem é você. perfeito. Bom, então meu nome é Fernanda Campreguera, eu sou advogada. Eu trabalho com implantação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui, né, tanto em Salto e Tu, aqui na região. Sou formada desde 2012, pós-graduada em processo civil, pós-graduanda em direito digital. E os cursos que eu fiz foram na Fundação Vanzolini, que é afiliada à USP, e também com o pessoal do Data Privacy, que são nomes aí no mercado. E é um assunto que é relativamente novo, Cris. Então, muitas pessoas ainda até confundem, falam, LGPD, a sigla gera um pouquinho de confusão muitas vezes, o que que é isso? Verdade, a gente tem bastante confusão com relação à sigla. Eu tenho até um amigo que está aqui, o Fernando, ele fala assim que depois que a gente começou a falar de LGPD, começou a aparecer um monte de conteúdo no celular dele que ele não entendeu nada do que estava acontecendo, que ele acha que o celular dele está entendendo errado a sigla. Não foi ele que estava fazendo nenhum tipo de busca, não. Mas a gente E, brinca. doutora, da outra sigla, do LGBT, as pessoas procuram ou não? Já passou essa fase?
Olha, às vezes a gente voltou agora para algumas palestras presenciais e algumas pessoas ainda confundem um pouco. A hora que a gente chega para falar do tema, acham que eu vou falar sobre a parte realmente do LGBT e não do LGPD. E eu falo que tem a ver, porque quando a gente fala de LGBT, são dados sensíveis, né? É uma Dados pergunta da sensíveis, LGPD, exatamente. acaba E sendo assim, dados sensíveis. e tem muito conteúdo jurídico sobre isso, né? União civil, intolerância, Sim, homofobia, sim. são Então aí o dois pessoal pratos acha que cheios. talvez muitas pessoas entram, acho que talvez se questionando com relação a isso, quando vai ver é outro assunto tão importante quanto, né? A gente tem aí que a proteção de dados agora virou um direito fundamental previsto na nossa Constituição, uma decisão super recente. Então, hoje não tem mais como a gente falar que dados pessoais não são importantes, até porque hoje, para a gente Sim, transacionar qualquer coisa dentro do mercado de consumo, a gente precisa tratar dados pessoais. E é uma lei nova, né? Ela foi publicada em 2018, entrou em vigor em 2020 e as sanções administrativas em 2021. Então está muito em debate, é um conteúdo muito novo e as pessoas ainda têm muita dúvida. Eu falo que uma das dúvidas que eu achei que não tivessem mais e que eu me surpreendi no dia 1º de abril, dia 1º de abril eu postei uma enquete no meu Instagram falando que LGPD só se aplica a grandes empresas. E é 1º de abril ou é verdade, né? E muitas pessoas responderam que era verdade. E aí a gente vê que é uma dúvida que não deveria existir mais. A eu LGPD ela se respondi lá. aplica, respondeu corretamente, não só a grandes empresas, como a pequenas empresas, a profissionais autônomos, tanto pessoa jurídica Aliás, de direito uma privado quanto curiosidade público. aqui, doutora, não me denuncie, mas esse ato de passar o seu contato de WhatsApp para outros membros do BNI é uma infração à LGPD. Eu sei, me Não, perdoe. sabe que não? Porque assim, Não? quando a gente faz. Não, a gente tem as excludentes aí, né? Tá lá no artigo 4º da lei. Quando a gente faz essa troca sem esse cunho econômico, mas mais assim, entre particulares, né? Aí a lei permite o tratamento dos dados. Então você não está fazendo uma coleta Ah, legal. maciça de dados, você não está compartilhando dados no intuito de comercializar, né? Você está falando sobre o BNI, que é uma pessoa jurídica, e eu ali como uma pessoa que faço parte do BNI, né? Então, outra também questão que o pessoal confunde muito. Quando a gente fala de dado de pessoa jurídica, a gente não fala de Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai se aplicar quando a gente trata dados pessoais de pessoas naturais, pessoas físicas, civis normais, como a gente aqui que está conversando, né? Então, você trata dado pessoal, você coleta, né? Faz algum tipo de tratamento. O que é tratamento? Você faz a coleta, você, dentro do seu ambiente de trabalho, você utiliza aqueles dados para poder emitir sua nota fiscal, para poder realizar sua publicidade. Ali você está fazendo tratamentos de dados. Então, a lei, ela veio para regulamentar como fazer essas atividades. Eu falo sempre, a lei não veio para proibir tratamento de dados. Ótima noite, Vanessa Couto. Membro do BNI, isso era, minha best de Bem-vinda, coração. Vanessa. O nome do direito previdenciário é Vanessa Coutre, Cris. Legal. É, Uma pessoa para você trazer para cá, viu? demorou. E então, assim, a gente quando fala, são só dados pessoais de pessoas naturais. Então, se a gente está falando que está tratando dado de empresa, a gente não está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Pode, de repente, ter outras legislações, mas Lei Geral de Proteção de Dados somente para a Ah, pessoa eu física. na E aí, qualidade de, desculpa, na qualidade de leigo, eu vou falar que como, para mim faz mais sentido confundir as duas siglas do que achar que isso se aplica a uma empresa. Que tipo de empresa vai criar para ficar escondida, para proteger dado? Para quê? não, Tem muitas coisa que não pessoas entra nem acham na cabeça. que o que acontece da confusão, Cris, é que as pessoas acham assim, por exemplo, eu emiti uma nota fiscal para uma pessoa jurídica. O que eu tenho que fazer com relação ao LGPD? Aí eu falo, nada, você está tratando dado de pessoa jurídica dentro do seu documento. Ou então, que a gente fala que tem a divisão entre B2B, né? Que é quando é para consumidor final, e B2C. Não, B2B só para empresa, B2C para consumidor final. Consumidor final, pessoas
físicas, aí se aplica LGPD. Quando é pessoa jurídica, não. Então, se você só trata na sua empresa dado de pessoa jurídica, que é algo muito difícil, por quê? Se você tem funcionário dentro da sua empresa, você está tratando dado pessoal de pessoa natural. Então, você já necessariamente precisa se adequar à LGPD. Agora, se você, na sua empresa, seus clientes são todos pessoas jurídicas e você tem a concepção de que você não trata dado pessoal, você tem que se lembrar que muitas vezes você vai ter os dados dos sócios, né? Ou então você vai ter, de repente, parceiros que possam ser pessoas físicas, pessoas que prestam serviço dentro do A seu equipe, né? ambiente de trabalho. Essas pessoas, sendo pessoas físicas, Entendi. aí você precisa se adequar. Legal. Doutora, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente destrinchar aqui por que foi criada essa lei, qual que era a necessidade. E aí, antes de você responder, deixa eu dar um depoimento que quando eu vi sobre a LGPD, eu comemorei igual o Gol. Eu tinha agência de publicidade na época e eu sempre fui muito xiita com as coisas. Cara, tem dois tipos de jeito de fazer a comunicação. O jeito certo e o jeito errado. O jeito certo é casa de tijolo de três porquinhos. Então você vai lá, você cria um branding, você cria conteúdo, você tem uma agenda, você tem um calendário, você posta, você vai gerando autoridade, você forma comunidade. Isso demora. Casa de tijolo de três porquinhos. Não cai, mas demora. E aí, nossa, o que era cliente que chegava, eu comprei uma lista de e-mail, vamos mandar a lista de e-mail. Eu comprei uma lista de WhatsApp. Falei, velho, você é retardado, mano. Para que você vai mandar e-mail com a sua propaganda para um cara que nem sabe que você existe? Ah, não, é 5.000 contatos. Quer dizer, a galera via muita vantagem em fazer isso, que nunca entrou na minha cabeça também. E aí, a hora que começou a se falar, né, em 2018, quando publicou a LGPD, eu falei, bom, morreu o assunto. Ah, eu comprei a lista de e-mail, você comprou? Peraí, então que eu vou denunciar você. Já morreu o assunto. Eu comemorei demais isso. Eliminou muito pilantra que tem na minha área. E é uma coisa que eu sempre falo até hoje, né? Você acha que na política tem pilantra? Vai ver na comunicação. Agência de publicidade, essa galera, é o seguinte. Os políticos é tudo São Francisco de Assis, perto dos publicitários. Olha, só Por falando que da que foi? classe. É verdade, ó, quem é da área, quem é da comunicação e trabalha sério, sabe o peso da concorrência que tem, da concorrência pilantra que tem. Eu, graças a Uhum. Deus, não trabalho mais com isso, não tenho saudade nenhuma, inclusive. Mas vamos voltar nesse capítulo, então acho que só esse depoimento já dá uma prévia ali, né, de por que a LGPD se fez necessário e foi criada. Conta a história dela pra gente. Lá em 2018, quando a gente começou aqui a engatinhar, né, que a nossa lei foi publicada, qual era o cenário, né? Mundialmente falando, a gente tinha a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, que é referência no assunto quando a gente fala de proteção de dados, é a União Europeia. Tanto que lá a política de privacidade do WhatsApp é diferente, né? O único lugar Olha só. onde, de tanto que eles batem em cima mesmo desse assunto. Então, a legislação dele estava entrando em vigor. Então, assim, já havia sido publicado, já havia transcorrido aquele tempo de adaptação, e aí já estava entrando em vigor. E aí viu a necessidade até do mercado econômico, porque quem transacionava, multinacional, que estava aqui situado no nosso país, já transacionava com o pessoal de lá, se viu obrigado a implantar uma legislação de proteção de dados, sendo que a gente nem tinha uma. Então, quando ela foi publicada, foi bem rápido, né? Porque precisava mesmo atender essa necessidade do mercado econômico. Então, a gente tem esse panorama. Paralelo a isso, o que a gente teve em 2018 foram grandes casos de vazamento de dados em grandes redes. Então, no Facebook teve um caso muito grande, na Amazon teve um caso muito grande, tudo em 2018. Então, isso também Lembro. tornou assim a lei algo muito Deixa eu necessário. interromper você um pouquinho para sugerir um documentário aqui, Privacidade Hackeada, tem na Netflix o escândalo da Cambridge Analytica, e até o final da live eu vou lembrar o amigo do Donald Trump e do nosso presidente Biruliro ali que está no meio. Continua, doutora, por favor. Então, temos livros, vários que falam sobre esse assunto. Então, assim, a gente viu essa necessidade. E o que a gente tem também uma discussão muito grande com relação à proteção de dados é justamente isso. As pessoas não entendem a necessidade de se preservar os dados pessoais, de ter uma política realmente que é favorável nesse sentido. Só que a gente tem que entender, também tem o desafio das redes, outro documentário do Netflix muito bom,
que fala justamente sobre isso. Quando a gente tem os nossos dados muito expostos e a gente consegue, não consegue visualizar, que as pessoas conseguem facilmente nos manipular, sem que a gente nem perceba. Então, os conteúdos que nos são sugeridos são aqueles conteúdos que a gente mesmo acaba adquirindo dentro. E aí, muitas vezes a gente fala assim: nossa, Fernanda, eu falei sobre que eu gosto de andar de bicicleta e começou a aparecer um monte de publicidade. Por que que isso acontece, né? Porque você baixou um aplicativo no seu celular, não leu a política de privacidade e você liberou aí o áudio e eles estão a todo momento, sim, tendo acesso ao que você fala, sabendo quais são os conteúdos que te agradam e aquilo vai formar uma bolha. Você vai começar a receber aquele conteúdo. E isso era feito de uma forma irrestrita, né? As pessoas nem sabiam que isso era feito, porque muitas vezes nem política de privacidade correta tinha, porque não tinha uma obrigatoriedade legal. Então, eu falo assim, antes da LGPD, a gente tinha outras legislações, né, o Marco Civil, que se falavam de algumas situações, mas não tinha algo específico para proteção de dados. E o difícil é que nem o titular entende a necessidade dessa legislação. A Ô, gente, louco. Todo mundo lê todos os antigamente, termos antes de clicar lá, li e aceito. oh, Eu e nunca cliquei em nada antigamente, que eu não tinha lido. não, né, Cris? Imagino. E eu falo assim, antes a gente lutou muito por privacidade no cenário, assim, no contexto, né, da história toda. E hoje a gente não tem privacidade. Nós mesmos fornecemos os nossos dados de uma forma restrita dentro das nossas redes, né? A gente gosta de falar onde a gente está, que a gente foi viajar e que nossa casa ficou sem segurança nenhuma. Então a gente acaba divulgando isso de uma forma restrita e não tem. Então nem o próprio titular tem cuidado com seus dados. Como que ele ia cobrar isso do outro? Só que daí a gente tem esse cenário onde foi lá a GDPR entrando em vigor, vazamento nas grandes redes, sem entender muito bem o que, que isso poderia ocasionar. E a gente viu que foi então publicada a legislação. Só que entre publicar e entrar em vigor, transcorreu aí um prazo de 2 anos, e quando foi para entrar, teve uma luta muito grande para que não entrasse. E por quê? Porque ninguém se adequou. Nesses 2 anos, aí nesse Básico. período que a gente tem, ninguém fez, né? Brasil Então sendo Brasil. até o poder público não tinha se adequado. A gente sequer tinha a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nessa época que entrou em vigor, realmente instituída. Então a gente vê que o próprio poder público estava muito em atraso. Foi até deu essa discussão, vai entrar, não vai, vai entrar, não vai. Não entrou em agosto, que era para ter sido, mas entrou em setembro, e aí veio aquela coisa, né? Várias empresas, foi um primeiro boom, eu falo, que foi o primeiro boom. Foi quando que eu comecei a estudar LGPD, eu estava internamente numa empresa, lá em 2018. E aí, quando a gente teve esse primeiro boom de entrar em vigor, eu já estava com implantação trabalhando no meu escritório. E aí a gente viu, né? Eu trabalhando e o pessoal fala-se muito, né? Será que essa lei vai pegar? Tinha sempre isso, né? Nossa, Fernanda, você está investindo tanto nesse assunto, fazendo curso, tudo. Mas será que isso daí vai pegar? Porque ainda estava muito comedido. Algumas pessoas perguntavam, geralmente quem tinha a parte de exportação, o pessoal que participa de licitação ficou um pouco preocupado. E veio essa assim, né? Já pegou. Se a gente vê hoje, lá no Reclame Aqui, a gente vê um número elevadíssimo de reclamações envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente fala principalmente contra a parte de instituição financeira, né, os bancos, e-commerce, então comércio eletrônico, e a campeã são as empresas de telefonia mesmo, que a gente sabe que realmente, se você quer saber como não fazer, é só falar com eles, que eles ensinam direitinho como não fazer a parte da proteção de dados. Ou Então, seja, a até gente nisso tem. eles são ruins, né? Porque, ó, as nossas telefonias são lamentáveis. Então assim, a gente tem esses três principais que são os que, quando a gente vê a parte do entrou, então tal. O primeiro boom foi essa parte do começou a entrar em vigor. E aí as sanções, o que falaram? Ah, não, mas tá bom, então ninguém se adequou? Vamos dar uma lambuja aí mais um ano para o pessoal fazer se adequar para não ter sanções, então, nesse período. Então, só em agosto de 2021 que as sanções entraram. E daí foi o segundo boom, porque daí o pessoal começou a se preocupar. Porque é dinheiro, né, Cris? Daí fica, nossa, mas quanto que
como que pode, como que funciona essa fiscalização, como que são essas multas, né? Porque quando você fala do valor da multa, assusta, né? 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por infração. Então, se você tem aí uma comercialização Por de 10 mil infração, dados, você multiplica. Então, a multa é pesada, né? Então, o pessoal começou a fecha a ficar aí, empresa. hipóteses, fecha. Hipóteses reiteradas, você pode ver, sim, a suspensão e até a paralisação total das atividades da empresa. Então, o pessoal começou a ficar preocupado ali, né? Também, a partir de agosto. E aí você viu que aumentou muito. Aí até aumentou o número de lives, aumentou a parte realmente da formação em escolas. Então começou a falar, colocar em grade. Hoje a gente tem na Faditu optativa falando sobre o assunto, voltado muito para escritório de advocacia. Então como fazer adequação para escritório de advocacia. Então começou a trabalhar mais esse assunto, a informar mais, e é algo tão importante que muitas pessoas não dão ainda o devido valor, assim, a devida atenção. Mas Mas pelo menos o sarrafo tá alto lá, né? Não dá atenção ainda, algum dia vai dar. assim, que nem eu falo, a parte da fiscalização. Esses três principais são os que mais vão sofrer num primeiro momento, né? A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuando de uma forma muito consciente, muito informativa. Eles realizam até consultas públicas, soltam muitos regulamentos, estão realmente tentando conscientizar a população, conscientizar as empresas de como fazer e muito informativo. Então, num primeiro momento, não vai chegar uma fiscalização já impondo multa, eles vão passar por advertência, vão orientar, e essa é a conduta até que eles soltaram publicamente na resolução, falando sobre a fiscalização, como que vai acontecer isso. Só que não é só isso, né, Cris? Essa parte é o que a fiscalização, que pode ocorrer não só de ofício, assim, pela vontade da ANPD, mas como também por denúncia. No site da ANPD, você tem um canal só de denúncia. Então, se você sente que os seus dados estão sendo comercializados, tratados da forma indevida, você pode fazer uma denúncia dentro do site da ANPD, lá eles ensinam direitinho como fazer. Mas não é só isso, a gente sabe que o número de reclamações trabalhistas e ações judiciais envolvendo o tema também aumentou demais. Então, hoje, dentro de uma reclamação trabalhista, você pode ter um funcionário questionando a empresa de como os dados foram coletados e tratados, até quando eles serão armazenados, e a empresa tem 15 dias para responder sob pena de multa diária, dentro de uma reclamação. Em 15 dias, você não faz um processo de adequação, dependendo do tamanho da empresa, é um processo complexo. Então, para você retornar essa informação de uma forma correta, fica mais difícil. E aí a gente também tem a possibilidade das ações indenizatórias, né? Então, se a pessoa entende que sofreu um dano material ou até mesmo moral, em razão de terem tratado seus dados da forma incorreta, ela pode entrar com uma ação indenizatória. E aí, claro, a gente hoje vê o Poder Judiciário também atuando de uma forma um pouco comedida ainda, precisa provar realmente que você sofreu aquele dano, mas você tem a possibilidade de entrar com essa ação. E eu falo que não é só esses riscos que a empresa corre, então, de você passar por fiscalização e multa, ou passar por ação judicial, reclamação trabalhista. O principal é o quanto vale o nome da sua empresa, porque hoje você se envolver num tema que está tão em alta negativamente, a gente sabe como as notícias são propagadas de uma forma muito A rápida nos meios hoje. Cambridge Analytica fechou. Não é? É muito rápido. Você faz algo, já está na rede, o pessoal já está Steve Bannon é o nome do cara. Falei pra você que eu ia lembrar ele logo. Steve ficou Bannon. pensando aí, né? Não, não. Citamos de novo a Cambridge Analytica e eu lembrei o nome na Aí ele cabeça. veio. Amigo do pato dono de Trump. Mas é isso que a gente vê, né? A gente sabe o perigo disso. Então, quanto vale o nome da sua empresa? Vale muito mais do que uma indenização, de repente, uma multa dentro de uma reclamação trabalhista, né? Se você tem o seu nome envolvido num caso aí, a gente de vazamento nem é tanto, porque falam que não é se vai vazar, é quando, né? Porque hoje em dia é muito difícil você falar que 100% uma empresa não vai vazar dados, né? Difícil.
porque a gente tem vários hackers aí, hoje eles estão muito profissionais, cada vez mais. Então, enquanto a gente está isso que eu ia lutando perguntar. pela segurança, Que pode falar. além dos cuidados jurídicos, né, e adequação de comportamento, que eu imagino ser o mais difícil, né, parar de fazer de um jeito e começar a fazer de outro, a galera não tem noção do quanto isso é desafiador. Então, além disso, tem toda uma preocupação com segurança de dados que antes era, podemos dizer que era negligenciada. Sim, com certeza. A gente vê empresas hoje que contratam hackers para atacar o seu sistema, para ela realmente ver se a segurança que ela está gerando ali realmente está funcionando. Então a gente vê até isso acontecer, né? Então, olha, tenta atacar, tenta entrar para ver se realmente está seguro. É a forma que eles encontraram, porque é muito hoje em dia essa parte de segurança de informação, de tecnologia mesmo. Enquanto tem várias pessoas estudando para deixar cada vez mais seguro, tem outras tantas estudando para não, né? Para Como quebrar essa vazar. segurança. Hum, Isso. E assim, legal. é o que você falou, é mudança de cultura. Quando a gente faz um processo de adequação, Cris, é mudança de cultura. É entrar na empresa, fazer uma nova política interna, baseada em privacidade, conversar com os funcionários, treinar, treinar, treinar de novo. Porque a gente leva muito dos nossos comportamentos pessoais para dentro da nossa área de trabalho. E é aquilo que eu falei, hoje a gente tem muito de compartilhar dados indevidamente, de uma forma sem questionar. As pessoas falam assim: ah, eu fui na farmácia, ofereceram um desconto, eu dei o meu CPF. Tudo bem, né? Eu falei: ah, tudo bem, você está trocando, você está vendendo seu dado em troca do desconto, né? Se você quer, tudo bem. Ah, mas eu fico sem graça de falar, não. Eu fico sem graça de perguntar. Ah, vai demorar muito até explicar, eu tô com pressa. Então você vê esse tipo de atuação, sabe? As pessoas não questionam para entender qual que é o seu direito com relação àquilo. Mas por que Isso. você está coletando o meu dado? Mas por que é necessário? Não, eu prefiro não me identificar. Ah, mas eu preciso para entrar no meu sistema. Não, mas qual necessidade? Eu prefiro que não. Né? Se eu estou fazendo a compra, já vou pagar, já vou embora, já vou levar o produto. Não tem por E que essa é você uma ter esse situação dado. comum do cotidiano, né, doutor? O que que é uma farmácia, ou um supermercado ou um comércio de balcão? Que vantagem comercial e econômica esses caras têm com um número de CPF? É interessante a gente comentar isso aqui. Vai compor uma base de dados. É isso que vai acontecer. O que a gente via antigamente era essas listas dentro de farmácia, o que eles faziam? Eles comercializavam para empresas de seguro de vida, para convênio médico. Então, no momento que você ia Uhum. fechar um seguro, eles já tinham todos os seus dados ali. Então, falava, viu, essa pessoa aqui tá. Olha o tanto de medicação que ela está tomando. Ela não está bem, está querendo fechar um seguro de vida agora, por quê? Não, essa daqui a gente não vai É. fechar. Se fechar, vai ser um valor muito maior. Era isso que era feito, né? Hoje em dia, esse compartilhamento pode ser feito? Quando tem conteúdo econômico, é só com a autorização do titular. Só que no momento que você fornece seu CPF, você tem certeza que eles não estão utilizando esse ato? Se você, um tempo atrás, eles pararam, mas estavam pedindo até biometria. Numa rede farmacêutica, estavam pedindo a sua biometria. Logo começou a falar. E aí eles falavam, justificavam assim, ah, por causa da LGPD agora a gente precisa da sua biometria. Porque era uma forma de aceite. A gente não sabia o que estava falando ali e a gente estava dando a biometria. Ninguém pediu para me dar por escrito o que você vai fazer. Eu fui uma vez fazer um exame laboratorial e aí vem um termo para eu consentir que eles iriam sim divulgar aqueles dados do meu exame com outras empresas que eu nem sabia qual era o objeto daquelas empresas. O que elas iam realizar com aqueles dados? Eu falei, não, não quero. Obrigada. Ah, não, tudo bem, é só não assinar. Imagina quantas pessoas, Cris, assinam aquele Assina sem documento olhar. sem ler, só porque quer ir Igual embora logo. É li assim e que a gente aceita. faz, infelizmente. Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer, por exemplo, hoje, política de privacidade em site. O site hoje, ele é cartão de visita. O que as pessoas fazem quando querem um prestador de serviço ou um produto? Olha no Joga lá no site. Google, Era a minha joga no Google, era a minha próxima né? pergunta. O que que o cookie tem a ver com a LGPD? O cookie para mim é doce, é bolacha. E aí você entra Joga no no Google site e vem o lá, site. aceite E os olha cookies, como senão você não vai navegar em paz. E fica pulando a pop-up gente lá na frente. todo tempo. Mas sabe uma coisa que eu percebi, Cris? Antes pulava os pop-ups e a gente falava assim, ai, que saco.
toda hora esse negócio, não aguento mais. Hoje, se você entrar no site e não pula, você fala, opa, tá estranho. Ninguém pediu para eu consentir com nada aqui. Será que eu realmente estou num ambiente seguro? Hoje eu já vejo um pouquinho dessa mudança de filosofia, né? Mas será que é necessário? Nem sempre. Porque o que acontece? O que são os cookies, né? Eles realmente vão fazer análise de qual é o comportamento dentro do site que você está visitando. Então, tem os cookies necessários, número de IP, para você utilizar a plataforma. Esses aí serão, de qualquer forma, coletados. São os cookies necessários. Mas tem aqueles que são específicos, e aí sim você precisaria tratar de uma forma diferente, porque você vai verificar qual é o comportamento do usuário dentro do site. Então, o que eles acabam vendo? Quanto tempo você fica em determinada página, quanto tempo você fica em determinado artigo daquela página, qual conteúdo está te chamando mais atenção. Se você vai ver alguns produtos, ele já te oferece alguns produtos similares. Por que às vezes você está olhando ali no Mercado Livre, de repente, um tipo de brinquedo, e aí vai aparecendo já outros brinquedos ali. Ele está vendo ali como que funciona, e depois dali você fecha, vai continuar recebendo mensagem, publicidade, está analisando o que você visualizou. Então, você entrou em tal brinquedo, mas não comprou. Aproveite, está em promoção. Porque eles ficaram visualizando, fazendo análise do seu comportamento dentro. Pode fazer? O cookies faz? Aquele aviso de cookies, ele está te falando justamente isso. Alguns sites te dá a possibilidade de escolher qual tipo de cookies você quer. Então, os necessários. Aí, se você quer os outros, né, específicos, ele te dá ali, você flega ou desflega, né? E ali você sabe que eles estão realmente te dando a informação. Tem alguns lugares que realmente só faz a coleta dos necessários. Seria tão assim primordial ter o cookie? O Google hoje não faz mais aquele trabalho do Google Analytics de realmente te passar um panorama de geolocalização das pessoas que localizaram a sua página, fizeram. Se você não tiver o aviso de cookies. Por quê? Porque ele também é operador de dados nesse caso, né? Por ele vai prestar esse serviço para você. Então ele já. Então todos precisam. Para você ter esse serviço meu, você vai precisar necessariamente ter da sua página. Ele peca pelo excesso, uma forma de se resguardar, porque em alguns casos é necessário, em outros não. Então você precisa realmente saber o comportamento daquele site para entender quando é necessário uma política de cookies ou não. A mesma coisa a política de privacidade. Alguns sites coletam dados, outros não. Tem site que você entra lá, que quando você vai no contato, só tem os contatos da empresa ou do profissional autônomo, mas não tem nenhum local onde você preenche os seus dados. Mas você vai ter uma política de privacidade que vai te falar exatamente isso. Ou então você vai ter uma política de privacidade que vai falar: olha, aqui sim, coletamos sim os seus dados, serão destinados para tal serviço, e ali você descreve necessariamente. Que a gente tem visto também pessoas comercializando pacotes, ou então você joga no Google modelo de política de privacidade. E vem um lá e você joga no seu site, né? É correto? Lógico que não está traduzindo efetivamente o que o seu site faz. Uma pessoa que realmente tem conhecimento, ao entrar no seu site, ela vai saber que ele não está adequado com o que realmente é necessário. Então, você sabe ali de bate-pronto que aquilo ali não reflete o que realmente é a atitude daquela empresa dentro do site. Mas tem pessoas que acabam fazendo isso, porque é necessário ter a política de privacidade. Então, assim, a gente vê essa parte também dos sites, onde você tem essa obrigatoriedade de adequação, mas nem tudo você precisa fazer, porque muitas vezes você nem coleta os dados, né? Então, assim, também não precisa gerar essa coisa assim, nossa, e agora? Cada caso é um caso. Tem empresas grandes que fazem coleta, que coleta o dado para uma finalidade, mas depois vai utilizar para outra, então precisa do consentimento do titular. Tem outros que não coletam, então cada caso é um caso. A adequação vai seguir de acordo com o que é a atividade da empresa e com o que ela vem desenvolvendo dentro do mercado. Entendeu? Legal. Doutora, e quando você fala eu faço implantação de LGPD em empresas, como é que é esse serviço? O que precisa ser feito e por que advogados? Eu conheço outras pessoas que trabalham com LGPD que são da área de tecnologia. É a mesma coisa? É complementar? Precisa ser advogado ou precisa dos dois? Explica melhor essa parte técnica para gente.
A LGPD é uma lei, né? Então, para você aplicar uma lei dentro do negócio, da empresa, quem vai ter conhecimento melhor é o advogado, que é o quem estuda a legislação, né? Mas assim, por exemplo, a parte de TI, segurança de informação, ela é primordial e eles andam em conjunto com a gente. Eu sou advogada, eu sei falar do que é necessário com relação à adequação documental, a parte de realmente entender qual a base legal que cabe dentro, porque como que funciona? Eu vou até a empresa da pessoa e entendo o que, que ela coleta de dados pessoais. Então, se é de funcionário, a gente faz adequação com relação aos funcionários. Funcionário e cliente, então a gente vai ver funcionário e cliente. Faz toda essa parte de regularização de site, faz a parte da política interna, que é o meio de ligação aí com o funcionário, dá os treinamentos, verifica como os dados pessoais entram dentro da empresa, como eles circulam, porque eles não entram e ficam estáticos, né? Ele entra e circula, muitas vezes são compartilhados, então, por exemplo, de funcionário, muitas vezes vai ser compartilhado com a empresa de contabilidade, com o escritório. Então, você sabe que o dado não vai ficar só ali restrito dentro da sua empresa, ele vai ser compartilhado. Qual que vai ser esse comportamento desse meu parceiro de negócio? Eu sou o controlador do dado, eu que tenho uma obrigatoriedade maior de saber como ele vai ser tratado. Como que eu vou cobrar desse meu parceiro que ele atue de forma com que a LGPD determina? Aí a gente faz a parte contratual, não só com o funcionário, como com os clientes. Então, passa por todas essas fases um processo de adequação total. Nem todas as empresas vão necessariamente passar por todas essas fases, porque muitas empresas são pequenas empresas, comércios pequenos. Tem Vai ser menos feito coisa da para forma fazer. isso, empresas maiores acaba tendo mais trabalho. Depois a gente tem todos os relatórios de accountability, que a gente fala de prestação de contas. Então, se hoje a autoridade nacional chega da empresa, a gente entrega essa parte da documental dos relatórios, explicando tudo que foi feito, como que foi a parte da adequação. Então, é relatório de impacto, quando é tratamento que envolve alto risco. Cada caso é um caso. A complexidade depende também do qual é o objeto da empresa. Muitas vezes a gente tem uma startup pequenininha, mas que coleta, armazena e trata muitos dados pessoais, né? Então a gente vê que não depende só também do tamanho da estrutura, depende realmente da complexidade daquilo que é tratado com relação aos dados pessoais. Esse é o trabalho do advogado. Quando a gente fala de segurança dessa informação, de como evitar vazamento de dados, como evitar algum ilícito, algum hacker tentando acessar o seu sistema, quem vai conseguir colocar os meios efetivos vão ser o pessoal de TI, né? Então, nesse momento, eu, enquanto advogada, não tenho um conhecimento técnico para falar o que precisa dentro daquele sistema. Muita empresa que a gente entra já tem uma parte de TI interna, muito bem estruturada, ou então um parceiro que vai fazer essa adequação. Então, eu vou entender com eles como que está hoje. Ah, os dados são armazenados localmente ou são armazenados em nuvem? Como que funciona a parte de antivírus, quantas portas fechadas, enfim, toda essa parte técnica do pessoal de TI, eu verifico com eles para ver se está dentro do que é a segurança da informação, se realmente a gente está tranquilo com relação a isso. Mas é um trabalho em conjunto, porque eu não tenho conhecimento técnico. Pode ser que algum escritório grande já tenha todo esse pessoal. Hoje a gente trabalha com parceria. Quando a empresa não tem, eu tenho os meus parceiros que realizam esse tipo de serviço, e aí eu chamo eles para compor o time na hora de fazer a implantação. Legal. Ou seja, você mexe justamente ali no vespeiro, né? Aquela parte que a gente falou que é um desafio maior, que é parar de fazer de um jeito e começar a fazer de outro. É mudar Em a geral, cultura. as empresas dão trabalho ou não? Elas conseguem se adequar? Quanto tempo demora do zero ao ideal? Falar, não, agora tá 10 aqui. Como é que é isso? Essa cultura, ela tem que vir desde, porque assim, ela é indiscriminada, não são só os funcionários, né? Quem é a diretoria, né, a parte gerencial, os Geralmente é quem líderes, mais eles faz precisam. cagada. Então, essa conscientização precisa estar neles e depois passar para todo mundo. Porque quando você coloca que é uma cultura da empresa, que é isso que a empresa quer, geralmente o pessoal segue. Só que é muito treinamento. Então a gente dá um primeiro treinamento, depois a gente faz a política interna,
Aí dá um outro treinamento com relação à política interna, e faz adequação daí, dá outro treinamento, porque assim, é a abordagem. Qual que é uma das maiores reclamações quando a gente joga lá no Reclame Aqui? É o cliente que recebeu um maltratamento. Porque o que, que a gente tem que pensar? O que, que precisa evitar ao máximo, Cris, para não ter problema com a LGPD? É a indisposição do titular. É ele não sentir nenhum tipo. Então, por exemplo, eu vou comercializar um produto por e-commerce, a pessoa foi lá, se cadastrou, comprou. Depois daquilo, eu começo a bombardear ela com publicidade. Aquilo vai causar uma indisposição nela. E ela vai falar: como que eu faço para isso parar? Não aguento mais. Já apertei o descadastre ali, estão me mandando ainda. Aí ela vai procurar e vai ter acesso à informação de que realmente, pela LGPD, aquela conduta não está dentro do que a legislação determina. Então você tem que tomar cuidado com o tratamento com o seu cliente, com o tratamento do seu funcionário. Então a gente realmente treina as pessoas para saber fazer isso da forma que a LGPD pede. É mudança de E isso é uma cultura. coisa. O interessante é observar que isso é uma coisa que não muda desde antes da existência da internet. Se você passa um carro de som todo dia na casa do cidadão e joga papel sujo no quintal dele, mano, esse cara vai pegar ódio de você, ele não vai comprar de você. A internet é a mesma coisa, né? Mande spam para esse cara todo dia, ver se ele vai comprar de você. Então isso não É mudou. bem isso? Não, não. Se você causou indisposição no titular, se você está tratando o dado dele de alguma forma que ele possa vir a ter alguma reclamação para fazer da sua atitude, você já está sofrendo um risco. Então, a primeira coisa é essa. Então, saber como fazer essa parte da divulgação, da publicidade. Fernanda, por exemplo, hoje em dia, as pessoas utilizam muito de WhatsApp, lista de transmissão. Então sempre me vem com a dúvida: mas eu já mando, eu nunca pedi se eu podia mandar. Eu mando. Então deixa claro que ele tem o poder de falar não quero. E se ele falar não quero, deixe de mandar. Não mande mais. Isso Não interfere, mande mais. inclusive, no trabalho do comunicador, né? É uma parada que a gente chama de marketing de aquisição ou marketing de permissão. Então, você faz uma campanha para fazer aquisição, para adquirir esses contatos para quem você vai mandar a propaganda, e depois, com esses contatos adquiridos, você vai conseguir a permissão dessas pessoas para mandar a propaganda para eles. É um sistema avançadíssimo de propaganda que, quando funciona à risca, ela gera uma cumplicidade do cliente. Enfim, cara, eu sou fã do marketing de permissão. Isso tem a Uhum. ver com a LGPD também, né? É uma boa prática de LGPD sem a gente saber. Desde que tenha permissão, tá tudo É, bem, eu, né? eu, eu, O eu difícil fiz é a pessoa pedir a permissão. na segunda quarentena, em 2021, inclusive, eu andei escrevendo sobre marketing de permissão e andei ajudando algumas empresas a implantar isso. Porque ali, se você faz a venda pelo direto no WhatsApp ou no e-mail, ou em qualquer canal que seja, tanto faz se o seu balcão está aberto ou não. Né? Então, eu ajudei algumas empresas com isso naquela época, sem saber que eu estava Não, fazendo uma boa prática de LGPD ali. o que eu falo, né? Hoje é impossível a gente sobreviver no mercado sem fazer esse tipo de ato, de mandar publicidade, né? De ter esse contato com o cliente. Mas assim, o que não pode é, por exemplo, a pessoa vai no seu site e se cadastra para receber novidades sobre determinado conteúdo. Então você faz um artigo lá e fala: quer saber mais sobre esse conteúdo? Se inscreva aqui. Aí você se inscreve ali. Só que você não vai usar para mandar só para esse conteúdo. Você vai usar para mandar para outras coisas também, outros conteúdos. A gente fala que no momento que muda a finalidade principal daquilo, então ele, na hora que ele deu o e-mail, ele deu para aquela finalidade. A partir do momento que você mudar a finalidade, você vai mandar outros conteúdos que não dizem respeito àquele primeiro que ele deu o aceite, você teria que necessariamente pedir o Pedir consentimento um deles. outro Então, aceite. Né? por isso que às vezes aparece a janelinha e tá lá para você flegar se você quer receber outros conteúdos, se você, né, ou se não, porque daí vai mandar só aquilo, então vou mandar outros. Aí é a prática correta, né? O problema é isso, às vezes a pessoa dá o consentimento, se inscreve para uma determinada coisa, que é a finalidade específica, e aí você começa a desvirtuar aquilo, mandar outras coisas onde ela não se inscreveu. E aí que ela para
né? Então, por isso que é bom sempre dar a possibilidade dele falar que não quer mais, né? Tanto em lista de transmissão, tomar cuidado com o grupo que você cria dentro de WhatsApp. A partir do momento que você é administrador do grupo, você se torna responsável por aquilo que acontece dentro daquele grupo de WhatsApp. Tem um caso que era um grupo de adolescentes, todos menores, O e teve tipo penal é bullying. culpa solidária. Quem trabalhou em jornal já sofreu com isso também. Aí o que você vê lá dentro do grupo do WhatsApp? A prática de bullying. Você, como administrador, não fez nada, mas você também não se manifestou. Se essa pessoa entrar com uma ação de indenização também contra você, você vai responder. Isso aconteceu e eram menores, e daí foram os pais. A administradora do grupo em nenhum momento falou nada, mas ela não se manifestou, não tirou aquelas pessoas, deixou acontecer a prática ali dentro. Só esse ato já fez com que ela respondesse por aquela indenização, os pais, no caso. Então, tomar cuidado com o grupo que você cria, deixar ali na descrição do grupo que se espera ali dentro daquele grupo. Ah, então é para eu divulgar material. Deixar muito claro e deixar sempre a oportunidade da pessoa saiu, não coloca mais, né? Presta atenção em quem saiu, porque muitas vezes a gente faz isso, né? A pessoa sai, a gente vai lá e coloca de novo. E a pessoa, pô, não quero estar aqui. Então, né? Isso causa uma indisposição, entendeu? Então, tem todos esses. Você sempre tem em mente como que, se aquilo que você está fazendo está causando ou não indisposição para o titular, seja ele seu funcionário, seu cliente, seu parceiro. Se for pessoa física, ter esse cuidado. Show de bola. LGPD é um assunto vasto, ficaríamos fácil aqui falando Nossa, até amanhã, mas a live está na reta final. Venda seu peixe. Fale de você, como é que te eu falo contrata, assim, para quem que né? você trabalha, Ô, etc. Cris, eu como advogada, eu falo assim que não é vender o meu peixe. Na verdade, você tem que procurar o profissional que realmente vai te trazer segurança, que você confia, né? A gente tem o nosso código de ética, né? O Isso, vender importante o é você peixe é um ter, termo chulo, tá, OAB? Pelo amor de Deus, é um termo chulo do jornalista. o importante é Então você ter não informação. venda o seu peixe, não venda o seu peixe. Fale sobre as O, pessoas impor- que você ajuda. o importante é você ter informação, né? Procura um profissional que realmente conheça, que te leve essa segurança, que você confie. Se tiver dúvida, quiser me mandar no Instagram, fica à vontade, estou realmente aberta, porque eu gosto muito disso, de levar informação. É um assunto muito novo, que gera muita dúvida. Fiz uma palestra semana passada, 35 pessoas, assim, e as pessoas, fazia tempo que eu não ia para presencial, né? E é tão gostoso, você estava sentindo falta. E, nossa, todo mundo choveu de pergunta, foi super gostoso, mas assim, você vê o quanto as pessoas têm de dúvida, eram só comerciantes e muita coisa para tratar. Então, se você tem qualquer dúvida, eu fico à disposição, meu Instagram, né? Lá tem os meus contatos também, pode mandar mensagem no WhatsApp, fica aberto, mas realmente precisa. Todo mundo precisa se adequar. Você trata dado pessoal de pessoa natural, seja funcionário, cliente, parceiro, você precisa da adequação. Não pense assim, vai ser algo muito estruturado, vai ser algo muito caro, o investimento é muito alto, porque cada negócio é um negócio. Muitas vezes, uma coisa que você mude dentro do seu negócio, você já fica tranquilo. Um documento a mais, né? Uma mensagem, uma cláusula a mais dentro de um contrato, uma mensagem que você mande de uma forma diferente, você já fica mais tranquilo com o que a lei determina. Então, muitas vezes não é nada um bicho de sete cabeças, mas o importante é ter a informação e você ter a vontade de levar essa segurança jurídica para as pessoas, né? Que é para os seus clientes. Acaba sendo um diferencial para o seu negócio. Você está trazendo algo que é super inovador, porque é uma legislação super nova, e você está trazendo segurança para o seu cliente. Com certeza ele vai te ver ainda com melhores olhos do que já via antes. Então, não é só evitar essa parte de fiscalização e de ações judiciais, mas é valorizar a sua marca, valorizar o seu negócio mesmo. É isso, eu fico Show à de bola. disposição, Cris. No que precisar, Fernanda tô por aqui. Campreger, obrigado pela participação aqui. Essa live fica salva, pode fazer download, cortar, usar nos seus materiais aí. E agradeço mais Perfeito. uma vez aqui por fazer parte do nosso cronograma de lives para empreendedores. Eu E que quem ficou aqui agradeço. assistindo também, quem assistiu depois, a gente agradece junto. Agradecer o pessoal. Vi que bastante gente do BNI entrou aí.
Quinta-feira, 6h30 da manhã, tem reunião. Quem quiser entender o que é o BNI, grupo de empresários fazendo networking, pode me mandar mensagem também. Eu falo que eu Isso. estou na melhor equipe, na equipe Esfera de E, Salto. e se aparecer bauruense lá, manda para mim também, que nós estamos formando a equipe aqui. Combinado. Cris, muito obrigada, viu, pelo Eu que convite. agradeço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.